Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus por esse quadro Palavra para cima e por essa palavra que vai ser ministrada aos nossos corações no dia de hoje. Te agradecemos por esse versículo do dia, mas te agradecemos também por cada direcionamento, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso andar, o nosso levantar, e o Senhor sabe das nossas necessidades, em especial de direções em ambientes de trabalho, em ambientes do lar, ambientes específicos, onde só a sua graça pode se manifestar. E nós declaramos em nome de Jesus os teus direcionamentos funcionando nessa quinta-feira, Pai amado, no nosso coração ainda mais sensível à tua palavra e às tuas ordenanças. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 6, é o nosso versículo do dia de hoje, e diz o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você abriu comigo Mateus capítulo 6, capítulo 5, verso 6. Pablo, minha Bíblia é de católico, tem algum problema? O problema tem se você não abrir ela. É a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Mateus capítulo 5, verso 6. Você abriu comigo? Vou ler mais uma vez junto com vocês, até na versão que a gente trouxe do início. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Na realidade, esse versículo, ele se encaixa com o versículo que a gente trouxe ontem. São as bem-aventuranças do Senhor no Sermão do Monte. Eu vou ler a partir do 1 para você entender um pouquinho. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Aí começa uma série de ensinamentos com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sabe o que é que acontece aqui quando o Papai do Céu está dizendo serão satisfeitos? Ele está falando de não vai ser decepcionado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois não serão decepcionados, pois serão satisfeitos nele. E algumas vezes você ir pelo caminho do certo é algo que é muito mais desafiador, mas é algo que traz uma recompensa. É algo que traz algo consolidado, que te traz vitórias consolidadas, de fato, e não vitórias artificiais. Porque na maioria das vezes, pessoas que têm fome e sede de justiça, falando numa situação espiritual, de fazer o que é certo, de ajudar as pessoas, de ter uma inclinação para coisas sociais, para a pregação do evangelho, na maioria das vezes, pessoas como essa têm um coração mais sofredor. Por quê? Porque se decepcionam com pessoas, porque o diabo fica muito mais, como é que eu posso dizer, em nível hard para atacar, para cutucar, para frear, para parar essa pessoa, principalmente sabendo dos chamados que Deus tem para ela. E deixa eu te dizer uma coisa, é natural que isso tudo aconteça, mas é natural também que venha o período da satisfação, da não decepção. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em resumo, não vão ser decepcionados. Lembra que eu sempre tenho falado aqui no nosso programa que a nossa vida na realidade é uma vida de plantação e colheita. Uma vez que a nossa vida está sendo de plantação, de fome de justiça, de fazer a coisa certa, de andar pelo caminho do certo, de ter ações condizentes com a palavra de Deus.
Uma vez que a gente está com esse desejo, com esse anseio de se incomodar com a injustiça de muitos, com as injustiças governamentais, com as injustiças que sofrem tantas e tantas crianças, idosos e por aí vai. Uma vez que essa inquietação está no nosso coração e a gente começa a transbordar amor para situações como essa, você acha que a colheita vai ser o quê? A gente vai começar a colher isso. A gente vai começar a colher, uma vez que a nossa plantação está alinhada com a palavra de Deus, a nossa colheita também vai estar alinhada com a palavra de Deus. Óbvio que a gente não vai ficar imune e vai ficar aqui blindado, aí aqui só a Ave Maria me toca, mas ninguém me toca. Não, o diabo muitas vezes ele vai tentar te tocar, ele vai tentar te ferir. Você não vai ficar imune, nós não ficamos imunes por fazer a vontade de Deus a perseguições, ao fogo, à chuva. Quando os escolhidos do Senhor ali foram colocados na cova dos leões, Deus não livrou eles de irem para a cova dos leões. Quando na antiga aliança os servos de Deus foram colocados na fornalha, Deus não livrou em nenhum momento deles irem para a fornalha, mas Deus livrou eles da fornalha. Deus livrou eles da cova dos leões. Deus não vai nos livrar de ser colocado na cova dos leões. Deus não vai nos livrar de ser colocado no fogo, mas Deus vai nos livrar do fogo. E Deus vai nos livrar dos leões. Quando Davi foi preso, quando José foi preso injustamente, Deus não livrou José da cadeia, mas Deus deu livramento a José na cadeia, fazendo com que a governança dele, com que a unção que havia sobre a vida dele para governar fluísse mesmo dentro da cadeia. Não são as ações do diabo que vão nos parar, que vão nos derrubar. Pelo contrário, uma vez que nós permanecemos em Deus, confiando e crendo na sua palavra, com fome e sede de justiça, a recompensa ela vem. E o ambiente que antes foi preparado para a nossa desgraça, hoje começa a ser preparado, começa a ser fonte de exaltação da nossa vitória. Obviamente, com exaltação do nome do Senhor Jesus. Quando José deixou de ser um simples preso para ser governador, o nome do Senhor foi exaltado. Quando na fornalha os servos do Senhor não se queimaram, o nome de Deus foi exaltado. Quando na cova dos leões os servos do Senhor foram colocados e os leões não os comeram, o nome do Senhor foi exaltado. Por mais que seja a nossa vida que esteja em um ambiente de perseguição, mas por confiarmos nele e temos essa fome e sede de justiça, essa inquietação dentro do nosso coração, por seguir, custe o que custar a palavra de Deus, ao final de todo o processo, o nome do Senhor é exaltado. Mas isso por conta de quê? De uma constância. E é por conta de situações como essa que a nossa vida, inclusive, ela não é uma vida de vitórias passageiras, mas ela é uma vida de vitórias concretas. O que são vitórias passageiras? É aquela prosperidade que a gente vê em famílias, em situações que a gente sabe que é fruto de ilusão, de dinheiro ilícito, de situações que não convêm com a palavra de Deus, e que para aquele momento a felicidade, a alegria, ela é latente para aquela família, para aquela situação, mas a felicidade de fato não abriga ali. São situações passageiras, são vitórias passageiras, sem consolidação, e que ao final, ao invés de trazer honra e glória para o nome do Senhor Jesus, traz vergonha e frustrações. Porque uma vez que a nossa vida ela não está baseada, ela não está afincada nos pilares da palavra,
A gente fica bambo, acreditando em um, acreditando em outro, indo para aqui, indo para acolá. Não, eu acho que eu tenho um pouquinho daquela religião ali, mas eu também gosto muito daquela outra. Não, Pablo, é porque assim, eu vou até para essa questão da lei dos crentes, mas eu também gosto muito de ouvir aqueles tarôs muçulmanos, não sei o quê. Ei, decide se firmar com a palavra de Deus. Decide se firmar uma vez por dia. Eu não estou falando aqui para você ser crente e muito menos ir para a minha igreja, não. Mas eu estou te falando para você se firmar na palavra de Deus, que é muito além do que placas denominacionais. Se quiser ir para o Verbo da Vida, que é a igreja onde eu faço parte, seja muito bem-vindo. Mas se você também não gostar do Verbo da Vida e quiser se firmar na igreja católica, ei, Deus vai te abençoar lá também. Decida apenas seguir os princípios do Evangelho. Papai do céu, ele não está preocupado com placa denominacional. As pessoas é que ficam brigando. De vez ou outra eu vejo na internet. Crente brigando com católico brigando com crente. De verdade, você acha que Papai do céu fica feliz com tudo isso? Claro que não. Decide sair de tudo isso e se firmar. Desse ambiente de confusão, de briga. Decide se firmar no Evangelho. Uma vez que você está firme nele, gritaria não vai te alcançar. Confusão não vai conseguir te parar. As frustrações elas vêm, é natural, mas aí vai habitar uma força dentro de você que vai dizer: ei, eu vou fazer justiça com a palavra de Deus. Eu vou colocar o meu joelho no chão. Eu vou entrar em um processo de jejum. E eu vou começar a apresentar isso aqui diante do meu Deus. E eu sei que eu vou ter resultado favorável. E é dessa forma que vai acontecer. Na minha vida e na sua vida. Enquanto eu estou conversando aqui, está me vindo um salmo. Deixa eu tentar abrir aqui na Bíblia rapidinho. Nosso programa já está chegando nos momentos finais. Tentar abrir aqui junto com vocês. Eu sei que o Papai do Céu está nos guiando. Eita Deus amado. Salmos no capítulo 1. Eu acho que é isso. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os zombadores de tudo que é sagrado. Deixa eu colocar na versão que a gente já conhece. Almeida agora. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, a sua vida, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz prosperará. Ele será uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. O que é que a palavra de Deus está querendo dizer com isso aqui? Olha, ele é uma árvore plantada junto a correntes de água. Tudo que uma planta precisa, ela precisa de uma série de insumos, e dependendo da planta, algumas situações peculiares, mas no resumo do fundo do raso, ela precisa de terra e de água para crescer. Perfeito? Uma vez que ela tem terra e água em abundância, não precisa de mais nada. E é justamente o que está dizendo aqui, ó. Ele será, isso aqui falando do homem piedoso, do homem que segue a palavra de Deus. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz prosperará. Não é assim com os ímpios, como a gente estava falando da questão da vida passageira. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Pois o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Total conexão com o nosso versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça, justo. Veja que está tudo conectado.
Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. O nosso horário já está se esgotando. Papai do céu, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Por essa palavra de hoje, por tudo que o Senhor tem feito através desse programa Pra Cima, por cada pessoa que tem sintonizado essa programação e se conectado junto com a gente, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, por essa palavra maravilhosa que nos coloca em movimento em mais uma manhã. Te rendemos graças por cada ouvinte, Pai amado, por cada pessoa que está juntinho com a gente, porque sabemos que não é em vão e é com o propósito de te adorar ainda mais e de crescer ainda mais em fé. É o que nós te pedimos e também te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Cante isso. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu estou de volta a partir das 5h30 da manhã com mais uma edição do nosso programa Pra Cima. Amanhã eu estou de volta. Um cheiro no teu coração, forte abraço. Já aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube. E eu sei que tem muito mais de Deus para minha vida e para sua vida também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se diante de mim não se abrir Tchau, tchau. o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou